Pessoal, estamos aí para nós assistir nossa primeira aulinha de química aí. Bom, o que nós vamos estudar agora? Vai ser a tabela periódica, tá? O que vem a ser a tabela periódica? Onde está ajustado os elementos químicos que a gente já estudou aí nas aulas anteriores, tá bom? Então, o que acontece? O que a gente pode observar aqui na tabela periódica? Ela é formada por 18 colunas, se você for contar, tem 18 colunas. Essas colunas a gente chama de grupos ou famílias, tá ok? Então, essas colunas são chamadas de grupos ou famílias, tá? E aí, ela também é formada por 7 linhas. Essas linhas a gente chama períodos da tabela periódica, tá? No meio desses períodos aqui, nós temos dois elementos aqui, ó, que são as séries dos lantanídeos, e aqui embaixo nós temos as séries dos actinídeos, tá bom? Então, o que acontece? São elementos que, na verdade, eles têm uma características comum. Por exemplo, esses da primeira fileira, todos eles têm a característica comum ao latânio, né? Por isso que a gente fala série dos latanídeos. E esses de baixo aqui tem todos em comum com o actânio, que é por isso que a gente chama de série dos actinídeos, certo? Então, vamos observar aqui agora os grupos ou famílias da tabela periódica, né? Então, o que nós temos? Existem grupos ou famílias que são específicos. O grupo da família 1, 2, da família 16, 17 e da família 18. Eles têm nomes característicos, tá? Então, por exemplo, a primeira coluna aqui, nós temos os metais alcalinos, tá bom? Essa primeira família é chamada de metais alcalinos, tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, o hidrogênio, apesar de fazer parte aqui dessa primeira coluna, ele não faz parte dessa família, porque o hidrogênio, ele não é um metal, ele é um gás, tá bom, gente? Então, não esqueçam disso, ele está aqui só por questão de ajustamento. Tem umas tabelas que ele aparece até separado, certo? Então, é formado pelo lítio, pelo sódio, pelo potássio, pelo rubídio, césio e o frâncio, tá? Vocês lembram aquele problema que teve em Goiânia, em 1986, que era esse elemento aqui, ó, ele é radioativo, é o césio 137, né? Então, aconteceu aquele acidente, né? A próxima família também é formada por metais, que a gente chama de metais alcalinos terrosos, tá? Então, a diferença é que esse primeiro é alcalinos, esse aqui são os alcalinos terrosos, né? Começado pelo berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aqui, ó, rádio. Esse elemento aqui que deu origem à palavra radioatividade, tá, gente? Então, ele é um elemento radioativo, até o próprio nome já fala. Teve muito acidente com esse elemento aqui, tá? Quando ele foi descoberto. Tudo bem? Então, tá. A próxima família, uai, professor, e essas outras famílias, eles não têm nome? Tá. O que acontece? Eles são elementos comuns, né? Esses rosas aqui a gente são chamados de metais de transição, viu? Aqui, a gente quando vai dar nome nessa família aqui, a gente chama de família do boro. Nesse do grupo 14, a família do carbono. No 15, a família do nitrogênio. E agora, aqui não é a família do oxigênio, ele tem um nome específico, é chamado de calcogênios. Então, essa família aqui, ó, tá? Metais alcalinos terrosos e calcogênios têm nomes próprios, tá? Essa outra família aqui também, do grupo 17, também tem um nome chamado de halogênios, tá? Então, nós temos os metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. A última coluna aqui da tabela periódica, nós temos os gases nobres, tá? Então, essa última, gases nobres, aí os halogênios, que começa pelo flúor, e os calcogênios pelo oxigênio, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, essas duas últimas linhas aqui, são representadas aqui era para ela estar nesse período aqui, ó. O que acontece? Esse primeiro aqui, do 57 ao 71, ou seja, do elemento do latânio até
lúdico, o que acontece? Eles estão todos alinhados aqui nesse grupo. Essa série aqui a gente chama de série dos lantanídeos, tá bom? Série dos lantanídeos. Por que lantanídeos, professor? Porque é o primeiro elemento que está aqui, é o latânio, tá? Aí aqui embaixo também nós temos o actínio, né? Então, aí como que chama essa série aqui? Vai ser os actinídeos, tá? Que vai daqui até esse último elemento que chama de Laurêncio, tá? Então, nós temos aqui os elementos químicos comuns, tá? Lembrando, então, cada coluna dessa aqui são os grupos ou famílias da tabela periódica, né? Então, nós temos do 1 até o 18. 1, metais alcalinos, 2, alcalinos terrosos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 são metais de transições, tá? 13, família do boro, 14, família do carbono, 15, nitrogênio, 16, não é oxigênio não, é calcogênio, 17, halogênio e 18, gases nobres, tá? Então preste atenção aqui nessa nomenclatura, tudo. Vou passar uma coisa para vocês copiar no seu caderno, vai uma lista aí juntamente com esse slide aqui, com a tabela periódica também. Vou mandar a tabela periódica para vocês fazerem estudo, tá? Da tabela periódica vocês não precisam copiar. Agora, a lista ali que eu vou mandar para vocês, eu quero que vocês copiem para fixar no caderno, coloque a data de hoje, que eu vou verificar. Também vou passar um link de uma atividadezinha, é só múltipla escolha, tá? Vocês vão lá, clicar, vão digitar seu nome, clicar lá nas respostas corretas, como se fosse uma provinha, tá? Mas é uma listinha de exercício, só para ver como que vai funcionar, tudo bem? Então, tá, qualquer coisa, gente, eu vou estar aí disponível para vocês, para tirar dúvida aí no grupo de WhatsApp, tudo bem? Então, essas duas primeiras aulas de hoje é comigo, com o professor Leandro, Química, tá? Até mais!